Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, onde estaremos por alguns minutos ministrando uma palavra aos nossos corações. Diz assim o texto: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós queremos, em alguns minutinhos, estarmos discorrendo sobre essa passagem. E eu destaco aqui um tema que diz assim: as 3 aspectos da graça na vida do cristão. Então veja, 3 aspectos da graça na vida do cristão. Quando nós paramos para meditar nesta passagem, que diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós podemos entender que a graça, ela é um favor imerecido de Deus para com a humanidade. Sem esse favor de Deus para agraciar nossas vidas, nós ainda estaremos perdidos, sem expectativas, sem esperança, sem salvação. E veja que sem a graça de Deus, sem a graça divina, seria impossível, né, alcançar salvação. Sem a graça, nenhum dos homens poderia ser justificado, ou seja, nós não temos condições ou méritos humanos para garantir salvação. Por isso, a graça, ela é um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos, não teríamos nenhum mérito, nenhuma possibilidade de sermos alcançados. Mas Ele, Deus, revelando-se através da sua palavra, em João 3,16, Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira. E o amor dele é tão imenso, tão grande, que Ele nos concedeu Jesus, o Filho, seu único Filho. E aí o texto ainda continua em João 3,16, dizendo, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Jesus, aquele que crê em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, esse é um favor da graça sobre a nossa vida. E aí Paulo, que é o grande apóstolo, né, um homem que foi iluminado por Deus para revelar coisas profundas a respeito da sua palavra, do poder do evangelho, Paulo ele vai enfatizar que a graça de Deus é a base da redenção. Veja, sem a graça de Deus, né, sem esse favor imerecido, nós não teríamos como construir um processo de redenção, de crescer diante da possibilidade de termos a presença de Deus, né? Sermos alcançados por Ele. Então, a base para a graça, a redenção, ela é a graça. E também ela é a base da transformação, da capacitação do cristão para quê? Para viver uma vida santa. Então, veja, a gente vê aqui alguns aspectos interessantes que verdadeiramente vai nos revelar algo tremendo através da graça. Veja, um deles, a graça salvadora. Sem a graça do Senhor, nós não seríamos redimidos. Redimidos, resgatados, salvos, conquistados. Não poderíamos ser se a graça do Senhor
nosso Deus não fosse possível a nós. Então, isso é maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, nós estamos vivendo dias difíceis. Nesses dias difíceis, nós, muitas das vezes, não conseguimos compreender a profundidade dessa graça. Nós não conseguimos compreender esse tamanho amor de Deus que, diante de tanto pecado, de tanta incoerência humana, Ele continua garantindo que ama. Então veja que nos dias atuais, nós realmente encontramos pessoas que vão reduzir a graça a um conceito abstrato. Como que algo que não é possível ser alcançado, como algo que fica somente no aspecto de teoria. Outros vão interpretar ela como uma licença plena para poder viver de qualquer maneira. Deus já nos deu a graça, então eu posso viver tranquilamente do jeito que eu bem entendo. Não está entendendo. Não está compreendendo realmente o propósito de Deus através da graça. Então é importante que nós, amados, neste dia, nós temos vindo de uma série de estudos a respeito da importância de ser cristão. E hoje, então, a gente precisa clarear mais a nossa compreensão a respeito desse favor de Deus para conosco. Você não merecia nada, mas Ele quis te dar esse favor. Então veja, ao pensar um pouquinho sobre isso, nós já poderíamos dizer como é diferente um coração bondoso, um coração longânimo, um coração que não quer, de repente, estabelecer um valor que você tenha que pagar para alcançar uma benesse. Ele, Deus, concedeu de graça. E Ele não exige nada além de uma resposta a essa bondade dele. Então veja que se eu e você fôssemos parar dentro da nossa limitação e da nossa compreensão humana, muitas das vezes a gente poderia pensar assim, eu vou tirar proveito disso. Eu tenho algo tão glorioso, tão precioso, tão tremendo, que se alguém quiser uma partezinha daquilo que eu detenho, eu vou vender, eu vou negociar, eu vou aproveitar. Isso é natural do ser humano, de querer ganhar em troca de algo. Deus não pensa dessa forma. Por isso, a graça é esse favor imerecido. Nós não merecíamos, estávamos aprisionados, pelo pecado, perdidos, sem paz, sem esperança, sem Deus. Mas Ele olhou do alto dos céus e Ele resolveu, eu vou fazer um favor à humanidade. Eu vou revelar a minha bondade. Eu vou revelar a minha misericórdia. E aí surge a graça salvadora. A graça salvadora é o dom de Deus para a humanidade. Onde está amparado na Bíblia essa passagem? Tito 2:11. Vai dizer assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Veja, não é a alguns homens, é a toda a humanidade. Quando eu li para vocês João 3,16, ali está bem exemplificado também que esse amor de Deus, tão grande, tão imenso,
a ponto de ele conceder o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê veja. Todo aquele que nele crê. Deus não faz acepção de pessoas. Esse é um diferencial muito grande em relação ao homem. O homem olha o status, a posição, as condições, se agradou ou não as suas feições. Se não, não gostei do fulano, nem conhece, deixa ele de lado. Tá? Não, esse camarada aí não serve para nada. E assim a gente vai fazendo. Deus não. Todo aquele que nele crê vai alcançar, vai herdar perdão, vai ser abençoado. Isso é maravilhoso. Isso revela um Deus bondoso e a sua graça salvadora. Esse dom de Deus que nos concede a ponto de conquistarmos grandes promessas espirituais, grandes promessas terrenas também. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui, na nossa caminhada nesta terra, a graça de Deus nos guarda, nos fortalece, nos sustenta, nos dá vida, nos renova, nos fortalece a ponto de, mesmo cansado, mesmo em dificuldade, a gente fala, Deus é maior na minha vida e eu vou alcançar. Então veja, essa condição, ela é fundamental. E o Novo Testamento, ele nos mostra o quê? Que os judeus acreditavam que a obediência, a lei mosaica e a prática das boas obras era essencial para alcançar a salvação. Isso era a forma como os judeus pensavam. Eles vêm de um histórico da lei, onde Deus, na antiga aliança, concedeu uma permissão para que houvesse uma forma de conciliar a vida daqueles homens pecadores, dessa nação que estava totalmente entranhada no mundo de pecado. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, ele concedeu os mandamentos, ele concedeu, a lei, para que a lei, como diz o texto, fosse aio. Aio, o que é? O tutor, aquele que conduz, aquele que orienta. A lei era o aio até que Cristo se revelasse, ele, a graça, e pudesse estabelecer uma nova oportunidade perfeita, completa. Então veja como é interessante que, se nós olharmos para o povo judeu, que guardava os mandamentos para servir a Deus e alcançar misericórdia, eles não conseguiam cumprir todos os preceitos. E a lei tinha 613 preceitos. Para que cumprisse tudo, e eles não conseguiram, então veja, se Deus não revela a sua graça para conceder vitória, eles estariam até hoje. E todo aquele que não conhece a graça redentora, ainda estão debaixo dessa subjugação, desse jugo que oprime, que domina e que afasta de Deus a sua misericórdia. Ela fecha a porta, ela não traz o esclarecimento, porque está debaixo de um jugo. A lei hoje já não pode operar mais na vida do crente. A lei que opera é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, para libertar, porque o tempo passou e aquilo serviu só para conduzir até a cruz. Então, quando nós olhamos que práticas de boas obras, na verdade, não garante salvação, mas pela lei era necessário. Então, é interessante quando nós passamos
a olhar Paulo confrontando tudo isso, ele traz o quê? Uma visão diferenciada, ensinando que a salvação não é alcançada por esforços humanos. Isso é fundamental. Não é pelos teus méritos, não é porque você pode conceder milhares de cestas básicas. Você pode, de repente, tirar pessoas da rua. Isso não garante salvação. Esse esforço humano é necessário para aquele que crê que já foi alcançado, transformado e revele a boa obra, porque Cristo mudou a sua história. Isso é importante. Mas Paulo confronta. Ei, judeu, não adianta fazer boa obra. Você precisa conhecer a graça revelada. Você precisa sair debaixo desse jugo que a lei te oprime para verdadeiramente entender que Cristo pagou um preço caro, precioso na cruz do Calvário, para você ser restaurado, redimido e ser salvo. Então, a gente olha no aspecto dos judeus essa dificuldade que eles tinham. Mas e os gentios, que somos nós? Como é que funcionava? Também nós, gentios, por outro lado, nós vivíamos em quê? Em filosofias vãs, filosofias pagãs, sistemas religiosos que exigiam o quê? Sacrifícios, rituais para apaziguar aqueles deuses que eles serviam. Não é diferente dos dias de hoje. Nós vemos por aí diversas religiões que exigem sacrifício. Sacrifício de animais. Muitas das vezes sacrifícios humanos. Derramamento de sangue para quê? Para apaziguar aquela necessidade do Deus que ela serve. Mas Deus já deu o seu Filho amado e derramou seu sangue, completou a boa obra. Não precisa mais derramamento de sangue. Não precisa mais sacrifício, rituais. Por quê? Porque a graça já foi revelada. Então nós precisamos, como gentios, sair desse embaraço filosófico de rituais e sacrifícios que muitas das vezes são sacrifícios bobos, sem funções, sem valor, porque Cristo já foi sacrificado na cruz. Então veja como é importante a mensagem da graça salvadora, ela fazer uma grande revolução no entendimento tanto dos judeus como dos gentios, para que a salvação realmente fosse atribuída a quem? A Deus, um dom gratuito de Deus. É somente Deus. Não adianta você pagar grandes valores, como na Idade Média, onde tinha as vendas de indulgência, para que homens que tinham condições financeiras garantir um lugarzinho no céu. E aí eles colocavam, valores dentro do local apropriado, como que uma urna, para que pudesse, assim, ao tilintar no fundo da urna, o barulho do metal estava dizendo assim: está garantido o teu lugar no céu. Isso foi história, isso passou. Isso não é realidade daquilo que Deus revelou, Deus deu de graça. Deus concedeu por amor à humanidade. Então, a justificação das nossas vidas foi porque Jesus morreu por nós. Então, veja, essa é a graça salvadora. Mas nós também podemos observar que certas situações que muitas das vezes nos foge o controle, mas a graça revelada alcança, e isso
é importante para nós entender o grande amor de Deus. Vamos olhar o exemplo de Lucas 23, 39 a 43, a história do ladrão na cruz. Olha como é tão bondoso esse Deus que você serve. Naquela época, diante daquele momento terrível, Jesus está sendo crucificado. Ele está entre dois malfeitores. E o texto diz que um deles fala para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nos salva. Aí nós vamos crer. E nós, então, te seguiremos. Enquanto que o outro falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a diferença. Estão no final da jornada, da caminhada. O seu destino era a morte. Um, com a soberba e a arrogância, exige: se tu és Deus, faz milagre, eu quero ficar livre. Eu quero continuar vivendo. Se tu assim o fizer, eu vou crer em você. Enquanto que o outro fala: na tua misericórdia, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Eu não sei onde eu vou estar. Eu estou perdido. Sou um pecador. Mas o que é interessante nós observarmos isso, é que a graça salvadora, ela se coloca de uma maneira tal que ela alcança aquele homem, e a resposta de Cristo para aquele que diz: me salva, né? Desce. Tô quieto. Eu não preciso provar para ti que eu sou filho de Deus. Crê somente. Mas para o outro, um olhar meigo do Senhor, uma voz suave, e ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso é o quê, irmãos? Isso é a graça. E ela é tão maravilhosa que ela não vem cobrar você. Olha, agora você vai ser salvo, mas eu quero isso. Não. Hoje mesmo, o ladrão na cruz não teve tempo de vida para realizar boas obras. Ele não teve tempo para descer as águas, que também é uma das formas que o Senhor estabeleceu para aquele que crer e for batizado será salvo. Mas veja, muitas das vezes, num leito de hospital, você está lá fazendo uma visita e tem uma pessoa partindo para a eternidade. E Deus, na sua misericórdia, concede que você fale do amor dele. E aquela pessoa fala: eu creio, eu aceito a Cristo. Ele parte para a eternidade, salvo. Ah, mas pastor, ele não veio no culto, ele não foi discipulado, ele não foi batizado. Não interessa, a graça está acima de tudo isso. Entende? O plano redentor de Deus, através de Jesus, revelando a graça, ela é maravilhosa. Nós não compreendemos a profundidade da ação da graça. O que nós conseguimos abstrair de tudo isso é alguns aspectos daquilo que ela faz quando nós temos tempo de provar a graça. E uma delas é essa. É quando nós verdadeiramente reconhecemos Jesus como nosso Senhor e recebemos a promessa de vida eterna somente por Ele. Então, amados, é muito importante nós entendermos que, se nós colocarmos à disposição do Evangelho e deixar a palavra entrar na nossa vida, revelar as nossas misérias, mostrar que nós não somos nada, que nós não merecíamos, mas Ele, Deus, nos concede esse favor. Ele, Deus, nos dá esse dom gratuito, salvação. E a partir disso, nós iremos verdadeiramente
servir a Ele com alegria. Nós servimos a Deus não por obrigação, somos livres. É porque amamos a Ele em gratidão ao seu amor por nós, nós queremos servi-lo. E quando nós queremos servir, nós abrimos mão de muitas coisas que não diz respeito a nos levar ao céu. Por isso, o crente que teme ao Senhor, que esconde a sua palavra no coração, como diz os Salmos, e diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós entendemos isso, nós queremos o quê? Que essa palavra, ela não vai ficar dentro de uma caixinha no armário, guardadinha, escondida, não. Ela fica no teu coração para você estar aproveitando da palavra, vivendo a palavra, desfrutando a palavra e obedecendo a palavra. Quando nós então guardamos a palavra e escondemos, é para obedecê-la, respeitá-la e servi-la, porque assim agradamos a Deus. E agradando a Deus não é por situações de obrigação, como eu falei. É por amor a Ele. É gratidão a Ele. E dessa forma, nós, cristãos, devemos estar confiando plenamente na graça de Deus. Devemos anunciar essa verdade ao mundo. Não adianta você ficar com essa preciosidade fechada só para você. Se você experimenta paz, se você experimenta alegria, se você experimenta o gozo da salvação, por que não falar e compartilhar para outro que às vezes está sem paz? Outro que às vezes não tem esperança? Outro que às vezes está a um fio de se matar, se suicidar? E quando nós falamos que Jesus é maravilhoso, Jesus é bondoso, Jesus tem um projeto, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, Jesus está voltando para levar a noiva para o céu. Quando você lança esperança, aquele que está necessitado de uma palavra de consolo, ele vai começar a abraçar a graça. E abraçando ela, ele vai se tornar salvo. E se tornando salvo, ele tem a esperança. A vida eterna começa a brotar no seu coração e ele vai se tornar como você, alegre, feliz, contente de estar servindo ao Deus que pode todas as coisas. Olhando para o outro aspecto da graça, a gente vai observar em Romanos 6,14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é isso? Isso é a revelação da graça transformadora, o poder que vai nos santificar. Como eu falei, a graça salvadora nos alcança. Mas a graça transformadora, ela tem que cumprir com o propósito de quê? O propósito de santificação. Nós, irmãos, para trilhar a nossa jornada terrena e experimentar essa graça maravilhosa, nós precisamos estar santificado. Já compreendemos que é um favor imerecido. Eu não tenho força, eu não tenho méritos, eu não tenho condições de alcançar ou comprar essa salvação. Mas quando eu ganho ela, eu também preciso manter, vamos botar assim, o vasilhame que vai conter a graça limpo. Se eu concedo a você uns 10 litros de água potável, e você pega e diz: poxa, eu vou colocar nesta bacia, mas você não limpou a bacia,
Você deixou ela cheia de pó, de lama, cheia de sujeira. E você colocar a água potável ali, você contamina aquela água. Você não tem mais condições de beber daquela água. Ela está suja, contaminada. E o que você vai fazer? Jogar fora. Assim, quando nós recebemos pelo poder da luz do Evangelho a palavra de salvação que revela a graça em Cristo Jesus, nós somos limpos, transformados, purificados. E agora precisamos andar no caminho da luz, porque aquele que anda no caminho da luz, ele está sendo totalmente santificado todos os dias. E aí a água do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que vai jorrar em nosso coração, ela estará sempre limpa. Ela estará sempre mantendo o ambiente agradável. Por isso o Espírito Santo, ele vai habitar no nosso coração. Porque primeiro Jesus entrou e salvou. E ele vai transformando. E o transformar de Deus é um ato progressivo. A santificação vai mantendo esse ambiente limpo. E aí você vai sentindo o amor, você vai sentindo a bondade, você vai sentindo a graça e a presença dele. Por quê? Porque a graça transformadora, ela nos dá condição de se santificar. Veja, quando olhamos para o mundo greco-romano, nós podemos olhar a igreja que nasceu, né, a igreja primitiva, e nós poderíamos assim dizer que naquele momento o conceito que tinha de moralidade, ele era o quê? Relativizado. Era muitos cristãos que eram ex-gentios e eles vinham de uma cultura totalmente idólatra, imoral. Eles não tinham como corrigir a vida cultural deles sem a graça, porque viviam cegos, viviam absorvidos por aquela cultura. Então, era uma imoralidade tal, era uma idolatria tal. E dentro disso, quando nós olhamos para a vida daqueles que não foram alcançados, eles não conseguem entender esse processo e experimentar se Deus não conceder a ele verdadeiramente a oportunidade. Então, quando eles foram alcançados, eles passaram a confrontar todo o aspecto cultural que viviam para servir a Deus. Agora eu preciso servir a Deus. Então, se eu pecava, eu não peco mais. Se eu tinha o meu ídolo preferido, eu já não tenho mais, porque agora Cristo é o meu Redentor. Eu agora não gosto mais de viver aquela vida imoral. Aquele ambiente terrível que estava buscando paz, buscando alegria, aquilo já não me serve mais. Agora eu tenho moral, eu tenho Cristo, eu tenho vida, eu fui santificado. Então agora eu, que era gentil, sou cristão. E eu, sendo cristão, eu preciso adorar, louvar e render graças ao meu Deus. Isso é interessante. Por quê? Porque verdadeiramente a ação transformadora da graça, ela vai mudar o nosso ser. Ela vai penetrar no mais profundo do teu coração e vai tirar todas as arestas. Tudo aquilo que possa impedir a presença real do Senhor na tua vida, a graça transformadora vai alcançar e vai mudar, vai reescrever a sua história. E você, então, vai verdadeiramente temer e servir a Deus com alegria. Essa santificação, ela nos dá capacidade de viver neste mundo.
se não fosse essa graça transformadora para nos alcançar e nos dar a vida, nós não conseguiríamos continuar servindo a Deus. Então veja, o quanto é profundo a graça. Exemplo disso é Paulo. Paulo, na sua conversão, ilustra muito isso. A graça transformadora, perseguidor de igreja, aprisionava os cristãos, de repente se torna o maior missionário de todo o tempo na história. O homem que passa agora a enfrentar provas, o homem que é perseguido, apedrejado, é preso, mas não abre mão, porque a graça transformadora mudou o contexto da sua vida. Agora ele abre o peito e diz: Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Deus concedeu, através do seu amor, o Filho unigênito para você que crê. Venha desfrutar de gozo e alegria eterna. Ah, mas Paulo, você vai ser preso. Não faz mal você ser preso. Tudo que eu puder colocar da minha vida e se doar por amor a Ele, eu estou satisfeito, porque o que Ele fez por mim foi algo tremendo. É o que Deus fez na tua vida. Você que era um ébrio, vivia caído na sarjeta, não tinha esperança, a própria família já estava te abandonando, a sociedade já te olhava atravessado, não tinha mais nada o que fazer. Jesus, ele entra no teu coração através da palavra, muda a tua história, escreve uma nova caminhada para você, traz você para dentro de uma igreja para adorar, exaltar, bendizer o seu nome, traz você para o seio da tua família, trazendo paz e harmonia, faz milagres, maravilha. E o que você vai fazer? Vai abandonar Jesus? Não, você vai adorar, louvar, render graças, porque eu era um ébrio pecador, não tinha esperança. Jesus entrou, mudou minha história. Hoje eu estou trilhando o caminho da eternidade e vou desfrutar do céu. Estarei com Ele para todo sempre. Isso faz a diferença. Isso é a graça transformadora. É a misericórdia do Senhor. Às vezes existem equívocos que são comuns, que a graça de Deus é apenas um perdão contínuo. Ela perdoa e você continua desejando a pecar. Errado. A graça revela a tua condição, te dá o caminho para você tomar a decisão correta. Ela te mostra a porta se abrindo. Se você entrar e for alcançado por ela, a tua vida é transformada, os teus pecados são perdoados. A transformação vai gerar na tua vida novidade de vida. E aí, você não tem mais prazer em pecar. Essa é a diferença. Quem banaliza a graça, simplesmente acha, hoje eu peco, amanhã Jesus me perdoa. Mas sabe, né, eu estou fraquinho, hoje eu vou pecar. Mas Deus vai me perdoar. Está banalizando. Está simplesmente desmerecendo. A graça é muito mais que isso. Ela perdoa, transforma, ela muda atitudes, ela reescreve a tua história, ela te dá esperança, ela te dá condições de viver, ela capacita você em santidade para olhar somente para Jesus, o autor da sua fé. A graça transformadora, ela vai
permitir que você mude os hábitos, as tuas atitudes. Ela reescreve totalmente a tua história. Então não tem como você banalizá-la e ficar brincando de querer, eu sou crente hoje e amanhã eu vou provar o mundo. Mas de repente lá Jesus vai me dar uma oportunidade. Não. Se a graça entrou, revelou e mostrou a tua situação e ela propôs a você mudança de vida, você aceitou, deixou, se arrependeu, então você alcança a misericórdia. Dali para frente é uma caminhada na presença dele, pela luz da palavra, porque a palavra é luz que ilumina os nossos caminhos. É ela que diz, filho, pisa aqui, pisa ali, vai nessa força, porque eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer. E o crente novo, ele começa assim. Há uma chama que arde o seu coração a ponto de capacitá-lo. Uma chama que arde no seu coração e faz ele estar desejoso de querer mais servir a Deus, mais estar na presença de Deus. Quando eu olho aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, 9, diz assim, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu entendo isso, eu vejo o seguinte, um outro aspecto da graça que é capacitadora. Ela vai dar recurso para cumprir a vontade de Deus na sua vida. É fundamental entender isso. Como eu falei, a graça salvadora apresenta o caminho, apresenta a proposta da salvação. A graça transformadora vai tirar tudo aquilo que o velho homem às vezes queria carregar. Estava preso, subjugado, oprimido. A graça transformadora vai inundando, vai limpando. Agora a graça capacitadora, ela vai fazer o seguinte, você vai enfrentar lutas. Você vai ter tribulações, você vai ser privado de algumas coisas, vai ter desafio à torta e à direita. Mas o seguinte, eu estou contigo em todo o tempo. Todos os dias a minha presença está sobre você. E quando nós, irmãos, nós temos que se apropriar da palavra. O Senhor falou, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que ele está dizendo aqui? Todo dia eu estou com você. Até o dia que eu determinar a minha vinda, que está estabelecida, e quando eu bradar nas alturas e direi, vinde benditos de meu Pai, aí cessou. Aí você vai estar com ele. Então veja, quantos anos de vida nós temos? Não sabemos. Mas se tiver 10 anos a mais, 30 anos a mais, 100 anos a mais, crendo, confiando, entendendo os propósitos de Deus, através da sua graça, ela nos capacita a estar na presença dEle, andar com Ele, viver para Ele, adorar a Ele, servir a Ele, estar caminhando, buscando o céu e veja, luta, vento, tempestade, crises, privações, adversidade, série de situações. Você vai enfrentando porque o Senhor, o teu general de guerra, está na frente, batalhando, lutando, te dando vitória. E você vai vendo, a graça capacitadora está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é maravilhoso. Paulo, ao escrever sobre a sua fraqueza e dificuldade, ele vai afirmar que a graça de Deus é suficiente para capacitar a continuar a missão. O que Paulo tinha? E chamava a presença de Deus e dizia, Deus, esse espinho da carne aqui, isso está me atribulando. Isso está tirando o meu ânimo. Isso está impedindo eu fazer, quem sabe, mais. Tira o espinho da carne. Deus, tira. 3 vezes ele clama. A resposta de Deus? A minha graça te basta. O que Deus está falando com ele nesse momento?
A minha graça na tua vida, Paulo, ela vai superar toda essa crise. Todo esse problema que você está me relatando. É importante que você entenda que a graça é maior. Ela te capacita para quê? Para você realmente ser aperfeiçoado no momento da tua fraqueza. No momento da tua privação, a minha graça te dá suporte para você ser maturado. E como é maravilhoso quando nós entendemos a graça de Deus capacitadora na nossa vida, quando nós estamos passando aquela prova. Aquele vento terrível, eu vou murmurar. Não, eu vou adorar. Pastor, eu vou abandonar. Não, eu vou me colocar prostrado aos pés dele. Pastor, ninguém gosta de mim, eu estou no ambiente, todo mundo faz acepção. Ei, ele é o teu amigo fiel todos os dias. Está vendo a graça capacitando? Para você enfrentar. Esses enfrentamentos são fortalecimentos da graça na tua vida e você vai observando e conquistando resultados. Você vai alcançando cada dia mais um degrau a mais na sua jornada e quando você menos espera, ele estará lá na ponta, lá no outro lado, te esperando assim, vem filho, você está chegando, olha o teu galardão, olha que maravilhoso, você conseguiu chegar aqui. Olha para trás e veja quantas das vezes você caiu e quem te levantou? A minha graça. Olha, muitas das vezes você pensou em desistir, quem te reanimou? A minha graça. Olha, muitas das vezes você estava lá enfermo e quem te restaurou? A minha graça. Olha, filho, eu estive contigo todos os dias até esse momento que agora tu vais ser convidado a entrar para o reino celestial. É a graça que é traduzida em vários aspectos na nossa vida. Tem pessoas que passam privações. Eu não tenho mais o que comer. De repente a graça bate na porta lá, toque, toque, toque. Olha, eu estava passando ali, uma voz mandou entrar no mercado e falou, faz um rancho e vai lá naquele endereço tal e entrega. Eu não te conheço, eu não sei o que é que está passando, mas eu estou aqui porque isso foi muito forte. Me tirou o sono, tirou eu do caminho que eu estava proposto, e aqui está esse rancho. Quem que deu? Jesus. Como é que foi isso? A graça que é provedora. A graça que concede ao desejo do fiel, daquele que é justo, daquele que é temente a Deus. Isso, irmãos, é maravilhoso. Se nós entendermos verdadeiramente os aspectos da graça no dia a dia da nossa vida, você não quer mais saber do Egito, você não quer saber de mais nada, você só vai adorar, exaltar, bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque é maravilhoso servir a esse Deus que cuida de todos os detalhes. Se eu fosse abrir espaço para testemunho, muitos iriam dizer, eu estava prestes a tirar a minha vida, de repente eu ouvi um louvor de longe, e aquilo começou a entrar no meu coração, quando de repente as lágrimas desceram, e eu senti uma paz tremenda, e hoje eu estou aqui testemunhando, porque a graça foi ao meu encontro naquele dia. N testemunhos, de pessoas que encontraram uma presença da graça em momentos terríveis. Então veja, a graça capacitadora, ela vai fazer com que você que se sente incapaz, se torne um gigante na presença dele.
Você que, de repente, acha que não pode falar do amor de Deus, ela te enche de ousadia, de autoridade, e quando você vai ver, você está falando da palavra, do amor, e vidas estão sendo alcançadas, sendo transformadas para a glória do nome do Senhor. A graça de Deus é multiforme. Ela não tem só uma maneira de se apresentar. Ela é multiforme, e isso é essencial na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Como entender essa graça? É viver na palavra, é buscar a presença, é estar conversando com o Mestre. Se nós sabemos que o Senhor declarou que somos templo do Espírito de Deus, e se nós somos habitáculo do Espírito Santo, ele habita onde? Em nós. E se ele habita em nós, por que não conversar com ele? E como nós conversamos com ele? A oração é a força que move a igreja. Então a oração é o caminho, é a força que vai mover as nossas paixões pelo amor de Deus, pelo reino de Deus, pela bondade de Deus. É a força que vai nos fazer estreitar essa relação, essa comunhão. E assim sendo, nós vamos alcançando diariamente uma vida de plenitude na graça. Assim sendo, nós conversamos com o Espírito Santo em oração. Quando lemos a palavra, ele está ali direcionando e revelando o mistério. E aí ela vai te fortalecendo, porque esse é um alimento especial. Esse alimento, ele sacia a nossa alma. Então, Bíblia e leitura e meditação é dever de casa para o cristão. Oração e devocional é uma obrigação para quem quer andar com Cristo. Tem tempo para tudo. Abre um espaçozinho na sua agenda e começa a cultivar esse hábito de orar, o hábito de ler, o hábito de falar com Deus, de sentir a sua presença. Se assim o fizer, irmãos, você vai mergulhar na graça. E olha que, como diz ali em Ezequiel, aquele exemplo do rio de Deus vai caminhando e vai afundando, e chega um momento assim, eu não consigo mais caminhar, não dá mais pé, como a gente diz, né? A gente vai entrando no mar e vai indo com cuidado, e daqui a pouco vai chegando, o nível vai subindo, já não dá mais pé, eu quero respirar. E se eu quero respirar, eu tenho o quê? Nadar. Assim é quando nós entramos na presença dele. Vai devagarzinho, vai desfrutando, vai experimentando, né, o palmilhar dos nossos pés naquelas areias daquele rio, e vai penetrando, e vai subindo a água, e aí quanto mais a água do Senhor, do Espírito de Deus, vai subindo sobre a nossa vida, nós vamos sendo renovados, fortalecidos, santificados, e de repente nós queremos mais, já começamos a querer dar um mergulho, porque já não é tão bom ficar sem a cobertura da água, precisamos de mais e mais, desejoso o coração, sabe por quê? Está se tornando harmonioso andar na presença dele, viver a presença dele, sentir a presença dele, e daqui a pouco você vai dando um glória, daqui a pouco você vai dando um aleluia, daqui a pouco você vai vendo o operar de Deus, o trabalhar de Deus, aí desce uma porção dobrada da presença dele na tua vida, e você vai ser imerso na água, e sendo imerso, você é tomado totalmente, e quando somos tomados totalmente pela presença dele, quem comanda, quem domina é ele, aleluia, e a nossa função é somente adorar, exaltar e dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos.
exército, aleluia. Se coloque em pé, eu quero orar por você nesse momento. E você vai sentindo aí a presença do Espírito Santo. Ele que é poderoso em toda a sua obra, está nesta noite aqui, aleluia. A sua presença é real e é verdadeira. E se você quer experimentar algo mais de Deus, se você quer experimentar esse trabalhar da sua presença, esse agir de Deus na nossa vida, todos os dias, é você se colocar à disposição, você render-se aos pés do Senhor e dizer: Deus, eu preciso mais de Ti. Espírito Santo, habita no meu coração. Eu preciso sentir a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça salvadora, a Tua graça transformadora, a Tua graça capacitadora. Eu preciso mais de Ti. E se você está numa situação talvez de aflição, talvez você está passando no vale e acha que não tem mais jeito, Ele está aqui. O texto diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, olha só, rios de água viva fluirão do seu interior. É o rio do Espírito Santo, o rio da vida, o rio que dá paz, o rio que dá alegria, o rio que dá esperança. Então você que está na casa do Pai hoje, o ambiente está aberto aqui. O ambiente está aqui, né, de uma maneira tão sublime, tão gostoso. O clima espiritual que nós estamos aqui, eu não sei se você está sentindo, mas dá vontade de correr aqui nesse corredor, dá vontade de saltar, porque há um clima, um ambiente aberto dos céus, porque a graça dele está sobre nós, e a graça quer curar, e a graça quer renovar, a graça quer agir, a graça quer fluir. Só basta você dizer: eis-me aqui, como Isaías falou: ei Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Então deixa a graça invadir o teu ser agora. Se você não chorava mais, você vai sentir a graça e você vai chorar na presença dele. Se você não falava mais mistérios com Deus, deixa a graça invadir e você vai ser renovado, tomado, e vai sim falar mistérios com Deus, porque há uma graça de Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus, como é maravilhoso estar podendo sentir a Tua presença infinita. Olha, Pai, contempla os corações, vidas que aqui estão e precisam de uma resposta, meu Deus. A Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é fiel, e com a autoridade que Tu nos concede agora, eu venho proclamar vida, eu venho proclamar cura, eu venho proclamar, Senhor, paz em corações, em lares agora. Desce, Senhor, o vento do Teu Espírito Santo e toca, Pai, entra no coração dos Teus filhos, cria um rebuliço pelo poder da graça transformadora e capacita, sustenta, fortalece, em nome de Jesus. Seja abençoado agora, em nome de Jesus. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar ao nome santo do Senhor, que tem derramado sobre ti hoje algo especial. Te adoramos, Jesus,
Te louvamos, Jesus, pela tua infinita misericórdia. Tu tem nos concedido hoje uma presença gloriosa, uma presença sustentadora, uma presença restauradora, uma presença que regenera o homem. Aquele que está caído seja levantado, aquele que está fraco seja fortalecido, em nome de Jesus. Receba aí, receba poder, receba unção, receba renovo, em nome de Jesus nós clamamos e pedimos para sempre.